Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao nosso curso online que você pode acessar a qualquer momento. Aqui no canal do blog pessoal do Facebook, sob o nome Moisés, ou no YouTube, procurando Estudos da Doutrina Espírita. Você pode assistir desde o primeiro vídeo piloto até chegarmos nas perguntas, onde já nos encontramos no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E vamos seguir estudando a primeira parte, as causas primeiras desse livro, que está nos auxiliando a compreender os recursos, os valores do espírito, as propriedades da matéria e fazendo as reflexões em comunhão. Você pode acompanhar conosco. Vem comigo. Propriedades da matéria. É a pergunta número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Veja a pergunta de Kardec. Ponderabilidade vem de ponderável, que significa que se pode medir. Então, por podermos medir alguns valores da matéria, como a massa, como o volume, como a extensão, como as propriedades visuais chamadas organolépticas, das cores, dos sabores, essas medidas determinam a condição essencial de definição de matéria? E os Espíritos respondem: da matéria como a entendeis, sim, não porém da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então veja o que os Espíritos estão explicando. Que a nossa matéria física, o corpo físico, das coisas da Terra, podem ser medidas, são ponderáveis. O fluido universal, para os nossos instrumentos materiais, não podem ser medidos. Então, por isso, chamamos de imponderável. Não existem medidas relativas terrenas para avaliar os valores da condição da matéria, que é o fluido universal. Porém, não deixa de ser o princípio da nossa matéria pesada. Então, o fluido universal é o princípio, é a origem da constituição da organização da matéria pesada. E Kardec vem contribuir. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, esse acréscimo de Kardec está dizendo que por conta dessa condensação do fluido universal, estabilizando-se na condição de matéria pesada, é aí que vamos encontrar propriedades que determinam a gravidade, que é aquela força de atrair os corpos para o centro do orbe. Então é aí que existe a gravidade, por conta dessa condensação. Mas no universo, fora das esferas de atração da gravidade, não existe nem alto nem baixo. E não existe também o peso. E peso não é massa. Peso é um cálculo que necessita da atração da gravidade. E massa é somente a medida da quantidade de matéria. Questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. Então veja essa revelação dos Espíritos, afirmando que existe um elemento primitivo. E desse elemento, as alterações das quantidades de partículas da sua estrutura de organização primitiva é que se formou os outros elementos conhecidos. E a combinação desses elementos é que geram as propriedades da matéria nos diferentes valores e entendimento que nós conhecemos da nossa classificação de matéria. Questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união, em certas circunstâncias. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a substância água,
e imaginarmos que pudéssemos tirar uma única molécula da água, desse conjunto, dessa porção que nós imaginamos. Essa única molécula sozinha, ela não apresenta as propriedades que a água que nós conhecemos possui. Insípida, incolor, inodora, são propriedades da água no estado líquido, a temperatura ambiente, porque uma única molécula não determina as propriedades da matéria. Só o conjunto de moléculas reunidas é que estabelece as propriedades da matéria. Então, por isso que ele está dizendo que a união é que determina as circunstâncias da qual ela está embutida e, portanto, aí pode-se medir as propriedades, não de uma única molécula, mas do seu conjunto. Questão 32. De acordo com o que vim de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Resposta dos espíritos, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. E Kardec contribui. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Logo, de acordo com a sensibilidade, com as escolhas, os hábitos, as propensões naturais de cada um de nós, nós vamos ter facilitações de assimilação de um determinado conteúdo material e repulsão a outros. Então, a sensibilidade, o gosto, as características pessoais fazem com que hajam essas propensões e cada um vai apresentar a sua predisposição perante os seus gostos, perante os seus hábitos, perante as suas conquistas. O fato é que todo excesso representa um veneno. Então a doutrina espírita é bem clara nesse princípio. O excesso causa prejuízo. E o comedimento, a racionalidade, a coerência estabelece princípios de qualidade de saúde e de vida. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, desse elemento primitivo que se combina com outras partículas que vão determinar novos tipos de elementos e que vão organizarem-se em novas constituições moleculares, cuja união estabelece matérias diferentes, com propriedades diferentes. Essas modificações, elas são suscetíveis de experimentar e adquirir as propriedades de todas as matérias? E o Espírito responde, sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Contribuição de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Azoto é um outro nome para nitrogênio, gás nitrogênio. O carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos, e podemos, em maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, a contribuição de Kardec nos dizendo que enquanto nós conhecemos a condição mais simples da matéria, para nós representam esses verdadeiros princípios. E faz a subpergunta A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem a matéria, senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam dos efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Então, aqui nós temos a perspectiva física do movimento e do uso do constrangimento da força na matéria, gerando modificações nos corpos. Então, existe esse princípio de condicionamento das propriedades em função da força e do movimento que se atribui a ela. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo,
um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, pela alteração da temperatura, do constrangimento da força, da física e do movimento, nós podemos alterar o que nós classificamos propriedades de matéria. Mas também temos que considerar aqui a advertência de Kardec na observação, quando ele diz: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então veja a comparação que Kardec está fazendo. A água tem por molécula H2O, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se acrescentarmos mais um átomo de oxigênio, passamos a ter H2O2, que é a água oxigenada, que não serve mais para matar a sede, e já é uma substância corrosiva. Então não podemos ingerir água oxigenada, que ela vai causar um grande estrago para o estômago e para o corpo, por causa de um único átomo que foi acrescentado. Então basta um único átomo a mais na estrutura da matéria para que ela se apresente totalmente diferente. Essa comparação ele está fazendo com as propriedades magnéticas. O tratamento magnético ele é favorável, mas o excesso de magnetismo vai nos causar prejuízo. Então, uma comparação que ele faz com a ciência usando o método do tratamento magnético. 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Então, nesse momento em que os espíritos responderam, nessa época, nós não tínhamos os aparelhos que nós temos hoje. Microscópios computadorizados que podem determinar as formas das moléculas. E também os espectrógrafos, que determinam a energia e, portanto, a quantidade de átomos e elementos de cada molécula, o tamanho das ligações químicas e tudo mais. Então, hoje temos um desenvolvimento já científico que permite-nos apreciar as formas das moléculas. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante e das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamar moléculas longe ainda está da molécula elementar. Então, essa abordagem científica humana, comparada ao princípio do conhecimento do fluido universal, que é uma abordagem que vai ser ampliada, como já dissemos, no livro A Gênese, onde vamos conhecer o desdobramento dessas propriedades dos fluidos, atuando tanto na condição de tratamento espiritual, na cura, e na sustentação emocional de cada um de nós, que a substância do amor divino, ela vem desse fluido primitivo. É a matéria-prima divina, trazendo-nos a substância do seu amor, é aquele pão da vida que Jesus disse que era imprescindível para todos nós, de que todos nós podemos nos alimentar. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que o entendimento dos valores dos Espíritos cada vez mais nos proporcione condições favoráveis para entendermos o Evangelho de Jesus e qualificarmos as nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.